Pessoal, quem é Don Freaks, o primeiro Hunter da história? Será ele o poderoso Hunter de classe S? E qual é o seu nível de poder e o quão poderoso ele é? Se você quer saber tudo sobre Don Freaks e o Continente Negro, venha com a gente agora. Fala galera, beleza? Cassiunari está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje nós iremos falar sobre Don Freaks e também tudo o que você precisa saber sobre o Continente Sombrio, tudo o que acontece por lá no universo de Hunter x Hunter. Mas antes do vídeo continuar, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. No universo de Hunter x Hunter temos dois livros chamados Diário do Novo Continente, edição Leste e Oeste. Esses diários relatam e retratam como chegar ao Continente Sombrio e o que acontece por lá, quais os minerais, os objetos, tudo que você pode adquirir lá e também os perigos do Continente Sombrio. No caso, a edição Leste está com o V6, que é um grupo formado pelos principais líderes mundial. E no caso, a edição Oeste ainda não foi encontrada, porém Jim Freaks explica que a edição Oeste, no caso, pode estar sendo escrita ainda pelo seu criador, que viveu há 300 anos atrás, que no caso é Don Freaks. Mas como Don Freaks, que viveu há 300 anos atrás, ainda poderia estar escrevendo a edição Oeste do livro do Novo Continente? Como isso é possível? Bom, temos várias respostas para isso. O primeiro ponto é o NEM. Já vimos o Netero em Hunter vs Hunter usando o seu NEM para retardar o seu envelhecimento, durando muito mais tempo. Não é à toa que quando o avô do Killua nasceu era apenas um bebê, ele falou que o Netero já era velho, ou seja, o Netero usou o seu NEM para retardar o seu envelhecimento, viveu por muito tempo. O Netero era velho quando o avô do Killua era um bebê e continuou velho depois que o avô do Killua já era velho. Isso para você ter uma ideia. Então esse é o primeiro ponto que Don Freaks pode usar. Já o segundo ponto é o arroz nitro, o arroz da longevidade. Isso pode explicar como, no caso, Don Freaks está vivo há mais de 300 anos. Tanto usando o NEM como o arroz nitro, que é um arroz que aumenta a sua expectativa de vida. Então pode ser que o Don Freaks ainda seja jovem, porque está usando o NEM e comendo o arroz nitro. Porém, para colher o arroz nitro, você tem que passar por um ninho de Hellbell. Hellbell, no caso, são uma das 5 calamidades, e não estamos falando de uma Hellbell, e sim aquele lugar deve ter várias Hellbell. E ali, no caso, ela é uma das 5 calamidades e está classificada como Rank A. Para vocês terem ideia, todas as formigas Quimera, incluindo Meruem, são classificadas como Rank B. E no caso, Hellbell é como Rank A. Todas as 5 calamidades são classificadas ou rank B+, ou A, acima da Formigas Quimera. Então, para vocês terem ideia, pro Don Freaks encarar um ninho de Hellbell, com várias delas são mais fortes que as Formigas Quimera, e pegar o arroz nitro, o cara deve ser extremamente forte. E isso já nos dá uma noção do nível de poder no caso de Don Freaks. Pro cara sobreviver no Continente Sombrio, encarando todas as 5 calamidades e todos os horrores que tem lá, o cara tem que ser muito forte. Pois o Continente Sombrio é retratado como um lugar hostil, completamente hostil, cheio de feras poderosas. As Formigas Quimera são praticamente nada lá no nível de poder comparado às outras criaturas. Para você ter ideia, no caso Isaac Netero, Zigzoldic e Lynette ao Double disseram que quando chegaram lá ficaram pasmos, pois é uma natureza completamente selvagem, extremamente perigosa. Todos eles passaram o maior perrengue lá. O Netero até proibiu o seu filho de querer voltar para o Continente Negro, para o Continente Sombrio, pois ele sabia tudo que tinha lá, o quão perigoso era aquele lugar. Pois toda vez que uma expedição ia para o Continente Sombrio, uma das calamidades eram descoberta. Tudo acontecia. Então, no caso, o Netero criou uma regra para o filho dele nunca mais voltar ao Continente Sombrio enquanto ele estivesse vivo. E olha que o Netero viveu por muito tempo. Então tudo isso explica o nível de poder do Continente Sombrio.
Se no caso o Don Freaks sobreviveu por 300 anos colhendo o arroz nitro e usando o seu NEM para aumentar sua expectativa de vida lá no continente sombrio com todas essas ameaças, o cara deve ser extremamente forte. Para vocês terem ideia, pro Don Freaks encarar esse ninho de Hellbells, que são nível A. Pra você ter ideia, uma Hellbell é nível A, ele encarou um ninho para colher o arroz nitro. Então o Don Freaks deve ser categoria S, o rank dele deve ser S, para poder derrotar todos esses monstros de nível A ou nível B+. Isso explica o quão poderoso o Don Freaks é. Ele deve ser um famoso Hunter de classe S que inspirou a comunidade Hunter. E isso também explicaria o nível de poder de Jin e Gon, já que Jin é reconhecido pelo Netero como um dos 5 melhores usuários de NEM, e já vimos o poder do Gon sendo libertado contra Pitou quando ele aplicou a restrição e condição a ele. E vale lembrar também que isso pode se retratar com o Yu Yu Hakusho, pois no caso, em Yu Yu Hakusho, o Yusuke era muito poderoso e tinha um parente no Makai. Então no caso agora é o Jin e o Gon com um parente no continente sombrio, algo completamente parecido. Será que vai ter algo ligado a isso? Lembrando que tanto Hunter x Hunter quanto Yu Yu Hakusho é do mesmo autor. Então quem sabe algo não seja retratado com o aparecimento de Don Freaks, mas isso tudo explica o quão poderoso ele é. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje explicando o continente sombrio, os perigos que tem por lá, que até mesmo Netero, Zigzord e Linet ao Double não queriam voltar para lá. Então se Don Freaks está nesse continente é porque o cara é forte demais, tão forte que ninguém deve conseguir parar ele assim. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falou galera, fui!